Vamos voltar para o Rio de Janeiro, dessa vez para conversar com o delegado Márcio Braga, que já comandou equipes de negociação da tropa de elite da Polícia Civil. Doutor Márcio, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. E a primeira pergunta é, de nós que somos leigos, tanto eu quanto os nossos telespectadores, é que o senhor analisasse como foi o trabalho da polícia que conseguiu abater esse criminoso, esse sequestrador, e felizmente nenhuma das vítimas ali do sequestro ficaram feridas. Boa noite, Gustavo. Sem dúvida, devemos parabenizar a Polícia Militar, porém também devemos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal fez o cerco e fez o isolamento do local corretamente, preservou ali que os policiais pudessem trabalhar tranquilamente para tomar a melhor decisão. Viram aquele cenário, viram que o William estava em algum surto psicótico e acharam por bem neutralizar aquela ameaça a fim de evitar um maior dano e preservar a vida das 37 pessoas que estavam dentro daquele coletivo. Márcio, claro que essa é uma situação que acabou de acontecer, foi na manhã, é preciso, claro, investigar, entender qual que era desse sequestrador, mas o que me chamou a atenção é que foi, ao que parece, um sequestro premeditado. Ele foi com a intenção de parar o veículo, chamar a atenção, não foi algo como aconteceu em outros casos, em que um criminoso vai praticar um assalto e aí se vê na situação que está ali com a polícia de frente, então não havia uma negociação, isso dificultou, porque não se sabia, imagino, que a equipe da polícia não tinha o que negociar com ele. Ele não parecia que estava querendo dinheiro, que estava querendo atenção. Ele estava, como você disse, um surto psicótico, né? Exatamente. Os policiais ali ficaram pelo menos 3 horas ali tentando uma negociação. Viram que não estava mais evoluindo, viram que ele estava bastante alterado. É difícil a gente entrar na mente do ser humano, porém, deu para perceber os policiais que estavam ali naquele local, as vítimas que saíram, que foram liberadas do ônibus, passaram algumas informações preciosas para os policiais, que a forma que o William estava, que ele estava sozinho e vendo todos esses elementos, tudo que foi apresentado naquele teatro de operações, os policiais do BOP acharam por bem neutralizar aquela ameaça para preservar todo o restante das pessoas. Sem dúvida alguma, foi premeditado, já que ele estava com cordas, estava com gasolina e estava querendo chamar a atenção. É difícil a gente poder afirmar isso categoricamente, mas ele parecia ser um potencial suicida e utilizou aquele meio para acabar atingindo esse fim que foi a própria morte. Márcio, a gente teve a ação desse sniper que foi perfeita, já que conseguiu abater o criminoso e ninguém ficou ferido, mas eu queria saber, numa negociação como essa, o negociador da polícia, ele percebe que não está ocorrendo avanço. Parte de quem o aviso para o sniper, olha, assim que você tiver uma oportunidade, pode atirar. Como funciona essa dinâmica? Dentro de uma negociação existe o gestor da crise. E essa ordem é dada pelo comandante da gestão. Ali, naquele caso, o comandante do BOP, o tenente-coronel Nunes, estava no local e partiu dele, pelas nossas informações, partiu dele a ordem de abater esse criminoso. Então, assim, é feito todo um estudo, é feito um levantamento de todos os elementos que estão ali naquele cenário, viram que não era possível uma negociação efetiva e foi dada a ordem para neutralizar aquela ameaça. Márcio, eu queria olhar para analisar essa questão desse sequestro. Claro que a gente tem que parabenizar, mas eu imagino que a polícia, sempre que acontece algo assim, olha para aquilo para ver onde a gente pode melhorar numa situação dessa. E uma coisa que me chamou a atenção, principalmente nas redes sociais, é que ele estava usando, e ele deu até declaração para a Record, que ele estava com das vítimas, falou para a Record TV, que ele estava com um celular acompanhando a transmissão do que estava acontecendo na TV. Essa tem que ser uma atenção maior dada pelos policiais, porque naquela que tinham muitas vítimas tinha uma que estava com um papelzinho informando, é algo que a polícia deve ficar atenta nas próximas vezes, para que a imprensa, que claro a gente quer informar, mas às vezes não atrapalhar numa negociação dessa, afastar mais os profissionais da imprensa?
Exatamente. Conforme o avanço tecnológico ele ocorre, o criminoso também acaba obtendo essas ferramentas. E o sequestrador, no caso ali o tomador de reféns, o William, estava acompanhando o que estava ocorrendo. Se ele queria chamar a atenção, ele estava acompanhando por ali pelo celular dele, que ele conseguiu esse êxito, que era chamar a atenção da mídia, e acabou fechando uma via muito importante no Rio de Janeiro, que era a ponte Rio-Niterói. E com certeza isso aí é uma preocupação que a polícia deve ter, estudos de caso ocorrerão. Futuramente, provavelmente, terão bloqueadores de sinal, algo parecido desse tipo, para evitar que o tomador de reféns obtenha essas informações que são importantes para ele e acabam prejudicando o trabalho policial. Márcio, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações da dinâmica de como foi essa negociação e analisando ponto a ponto para a gente que não entende sobre o assunto e para o pessoal de casa entender como foi esse caso. Márcio, mais uma vez, obrigado pela participação. Ok, disponha, muito obrigado. Boa noite.